Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou falar sobre a rigidez cognitiva, tá? Hã, que é um assunto muito complexo, muito complicado, e eu acho que às vezes é uma das características mais difíceis do autismo, porque a rigidez cognitiva é uma característica do autismo, né? Só que a gente tem que ter sempre aquela consciência que um autista, sim, pode ser muito diferente do outro, né. Nem todos vão ter, né, a rigidez cognitiva, mas muitos terão, né, muitos autistas terão, e eu tenho, meu filho tem, né. Hã, eu já isso já provocou muitas brigas. Eu já briguei com uma amiga, eu já briguei com irmã, eu já briguei com pessoas por causa da minha rigidez cognitiva. As pessoas falam que muitas vezes interpreto as coisas errado, né. Um amigo meu falou isso já também, que eu interpreto as coisas errado. E pode ser, porque quando várias pessoas falam a mesma coisa, né, pode ser que seja, né, gente. Mas não é uma coisa que eu faço de propósito, não é uma coisa que eu falo porque eu quero, ou não é uma coisa que é simplesmente uma teimosia. É uma dificuldade minha, é uma característica minha, né. E isso atrapalha até na terapia, entende. Porque na terapia, agora no momento eu estou sem terapeuta, infelizmente, né. Mas quando eu estava fazendo terapia, a terapeuta acaba dando, né, muitas vezes, conselhos, dicas e tal. E eu demorava muitas vezes para aceitar, para seguir, para aceitar, para absorver aquilo, entendeu. Eu ficava arranjando razões dentro de mim: "Não, não é bem assim, não, não vai adiantar", sabe. Eu sempre brinco, né, que na gente, assim, no lado da gente tem, sabe, que nem os desenhos animados, né, tem um anjinho no lado da gente e tem um diabinho no outro lado, né. Então fica aquela vozinha, né, o diabinho lá no lado da gente: "Não, não adianta nada, não adianta seguir o que ela tá te falando, não vai adiantar nada, tu vai perder teu tempo, e não vai melhorar nada, e não vai adiantar nada, ela não sabe o que tu realmente passa", e pá-pá-pá e pá-pá-pá, pá-pá-pá. Que é até um auto boicote, né, de se boicotar, né. Mas tem muito sim a ver com a rigidez cognitiva. Por isso que eu acho que é uma das características mais difíceis do autismo, né, a rigidez cognitiva. Por isso que a gente tem que ter essa consciência, sabe, que as pessoas que não estudam sobre o autismo, elas acham que autismo é só dificuldade de socialização. Quem dera que fosse só isso. É também, claro que é. Mas não é isso, é muito além disso, né. Se fosse só isso, seria muito mais simples, seria muito menos sofrido, daria muito menos prejuízo, tá, porque traz prejuízo sim, né. Para tu ser autista, aquilo tem que te trazer prejuízo, eu não digo prejuízo intelectual, alguns autistas não têm prejuízo deficiência intelectual, não tem prejuízo intelectual, mas existe outros tipos de prejuízo. Prejuízo na tua qualidade de vida, prejuízo nos teus relacionamentos, prejuízo no tua rotina, né. Porque mesmo que teu QI seja normal, né, se tu não tem ânimo para fazer as coisas, se tu não consegue se entender com as pessoas, se tu não como é que eu vou dizer, interpreta o que os outros falam de maneira errada, isso vai te trazer prejuízos também, isso vai te trazer sofrimento também. Por isso a importância da terapia. A gente sempre fala, né, a gente nasce autista e morre autista. A pessoa nasce, nem ninguém se torna autista, tu nasce autista, né, e tu vai morrer autista, porque autista não é uma doença, não tem cura, é um transtorno do neurodesenvolvimento, mas a terapia é muito importante. A medicação, tem autistas que precisam,
tem outros autistas que não precisam, isso é o médico, não é a gente que decide, né? Mas em alguns casos é importante também, né? Porque tudo isso vai interferir numa. Não vai deixar de ser autista, mas tu vai ter uma qualidade de vida muito melhor, né? Tu pode ser autista e não tá em depressão. Tu pode ser autista e ter amigos, né? De uma forma diferente, da sua forma, do seu jeito, né? Mas não é necessariamente, tá? Tu ficar no quarto o dia inteiro, a noite toda. Isso não é saudável, até mesmo para uma pessoa autista. Eu tenho momentos, sim, que eu preciso ficar no quarto sozinha, sem barulho, sem ninguém, sem conversa e tal. O autista às vezes precisa disso. Mas uma coisa é tu precisar às vezes disso. Outra coisa é, por exemplo, uma autista que mora aqui perto da minha casa, que ela fica todos os dias, o dia todo no quarto, né? Por quê? Porque ela nunca fez nenhuma terapia, ela nunca fez nenhum tratamento, né? Então, não é que ela ficou mais autista, mas ela começou a ter, como é que eu vou dizer, muito mais prejuízos. Começou a ter uma qualidade de vida muito mais ruim, né? Porque a gente tem que, sendo autista ou não, a gente tem que viver no equilíbrio de uma forma saudável, né? De uma forma saudável. Por isso a importância das terapias, a importância de quem precisa tomar remédio, tomar o remédio, né? Então, a rigidez cognitiva, ela é bem difícil. Ela é bem difícil. Eu sou muito literal mesmo, eu levo tudo ao pé da letra, eu entendo tudo, sabe? Muitas vezes eu interpreto as coisas de maneira errada, sim. Por isso que é muito importante, quando você estiver conversando com um autista, tu ser muito claro com ele, tu ser muito assim, sabe? Especificar, falar, sabe? Assim, quanto mais detalhes, melhor. Quanto mais, sabe, explicar realmente, para não deixar dúvidas, não deixar brechas por uma má interpretação, porque a gente autista, muitas vezes acontece isso. Muitas vezes isso dificulta as minhas amizades, as minhas relações, sabe? Muitas vezes eu acabo interpretando de uma maneira que a pessoa não quis que eu interpretasse, não quis falar. Por isso que é muito importante, sabe? A pessoa que fala com o autista, falar de uma maneira simples, direta, muito simples. Não dá brechas para mal entendidos, né? E perguntar se a pessoa está entendendo. E perguntar, porque muitas vezes o autista ele vai, né? Às vezes ele se sente ofendido, se sente magoado e não fala. Tem muita dificuldade de externar aquilo. A gente tem muita dificuldade, né? De externar. Então é muito importante a pessoa que conversa com o autista falar. Você está entendendo? Falar de maneira bem clara, bem direta. Tirar todas as dúvidas, né? Porque isso é uma coisa que o autista tem, né? Mas não tem porque quer. Eu gostaria de não ter rigidez cognitiva. Gostaria mesmo, seria muito mais fácil, seria muito mais simples, teria muito menos conflitos, né? Mas faz parte do autismo. Tá, gente? Tá ficando enorme o vídeo. Curte agora, por favor, curte. É muito importante curtir para o vídeo aparecer para as outras pessoas. Então é importantíssimo você curtir, comentar, nem que seja um oi, boa tarde, bom dia, e compartilhar. É muito, muito importante esses 3 itens para o Facebook divulgar o meu vídeo, mostrar o meu vídeo, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo no coração. Se sugestões de assunto, coloquem nos comentários e até amanhã.